Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Bom dia, meus queridos! Eu espero que vocês estejam todos bem, que as famílias de vocês também estejam bem, com as graças de Deus, não é? Nós estamos hoje iniciando nosso quarto trimestre, ok? Nossa matéria tem algumas curiosidades ainda que a gente pode ver hoje, na matéria que a gente terminou, que é calor e temperatura. Hoje eu vou dar uma aula bem rapidinha, porque eu tenho uma proposta para fazer para vocês no final dessa aula, tá? De uma atividade que vocês me enviaram. Então, olha só, eu coloquei aqui algumas curiosidades para a gente poder discutir junto e finalizar esse conteúdo que a gente estava vendo. Então, olha só, a gente falou muito de calor, temperatura, calor ambiente, calor de todos os tipos, troca de calor, corpo mais frio que recebe calor do corpo mais quente, falamos das escalas de temperatura. Agora, olha só, a gente tem um texto complementar aqui sobre como agir em incêndios. Vale a pena a gente falar sobre isso. Então, olha só. Um incêndio ocorre quando o fogo se alastra sem controle. O fogo é fruto de uma reação química de combustão. Toda vez que você vir falar de combustão, combustão está associado à queima, tá? E essa queima, ela emite calor e luz. Essa emissão de calor contribui para a propagação do fogo, pois transfere energia para o ar, para os móveis e para a estrutura das construções, fazendo com que elas também entrem em combustão. Várias medidas podem ser tomadas para se prevenir de incêndios ou proteger melhor as pessoas caso eles ocorram, como planos de evacuação das construções, o correto posicionamento e uso de hidrantes e extintores. Conhecem hidrante, né, gente? Hidrante é um cilindro que ele é fixado na calçada. E ali, quando você quebra a abertura dele, ele jorra água. Ele é próprio para o bombeiro chegar, acoplar a mangueira dele ali e liberar água para ele, tá? A escolha de materiais que não favoreçam a propagação das chamas. Em 1666, a cidade de Londres sofreu um grande incêndio que destruiu cerca de 15 construções, incluindo a Catedral de St. Paul, e ameaçando inclusive o Palácio de Whitehall, residência da família real na época. Após esse episódio, que foi favorecido pelas ruas estreitas e casas de madeira muito próximas umas das outras,
A capital inglesa proibiu que novas construções fossem feitas de madeira. Então, olha lá, o incêndio e a propagação das chamas pode ocorrer por uma combinação de fatores. Os tipos de materiais utilizados em uma construção, por exemplo, podem promover o alastramento do fogo ou contribuir para impedir a propagação de calor e proteger as pessoas e as demais construções. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Assim, materiais que entram facilmente em combustão, como é o caso da madeira, devem ser evitados. Outra medida é utilizar em divisórias dos ambientes materiais que sejam bons isolantes térmicos, pois eles dificultam a passagem do calor de um ambiente para o outro. Mas se apesar dos cuidados houver um incêndio, é importante saber o que fazer. Uma medida fundamental é avisar o Corpo de Bombeiros, o que pode ser feito pelo telefone 193, padrão em todo o território brasileiro. A seguir são apresentadas algumas recomendações de como agir em caso de incêndio. Mas se puder, pesquise mais sobre recomendações, tipos de extintores existentes e como usá-los. A gente não tem só extintor de água, né, gente? Tem extintor de CO2, tem outros tipos de extintores. Em caso de incêndio, então, como devemos agir? Olha lá. Ao perceber indícios de incêndio, ou fumaça, cheiro de queimado ou estalidos, são aqueles do fogo, aproxime-se a uma distância segura para ver o que está queimando e principalmente a extensão do fogo. Dê o alarme através de algum meio disponível aos responsáveis pela administração do prédio, às seguranças e ou telefone para o Corpo de Bombeiros, pelo 193. Caso você não saiba combater o fogo ou não consiga dominá-lo, saia imediatamente do local, fechando todas as portas e janelas atrás de si, sem trancá-las, desligando a eletricidade e alertando os demais ocupantes do andar. Não perca tempo tentando salvar objetos. Sua vida é muito mais importante. Mantenha-se vestido, pois a roupa protege o corpo contra o calor e a desidratação. Procure chegar ao térreo usando sempre a escada, sem correr. Jamais use o elevador, pois a energia é normalmente cortada e poderá ficar parado, sem contar que existe o risco dele abrir justamente no andar que está em chamas. E agora, estou preso no incêndio, como devo proceder? Se não puder sair, mantenha-se próximo a uma janela, de preferência com vista para a rua. Sinalize sua posição até que seja percebido. Feche, mas não tranque a porta do cômodo onde você estiver. Vede as frestas com um cobertor ou tapete para não deixar entrar fumaça. Em caso de fumaça, mantenha-se junto ao chão e utilize um lenço ou toalha molhada sobre o nariz e a boca. Deixe a fumaça escapar abrindo uma janela ou quebrando vidro se ela for fixa. Então, gente, a fumaça, ela sobe porque ela é leve. Você vai deitar no chão, que ela vai passar por cima de você. Atire pela janela o que puder queimar facilmente. Papel, tapete, cortina, mas com cuidado para não machucar quem estiver na rua. É a única coisa que a gente pode fazer nesse caso, né, gente? Então, são medidas importantes, eu acho importante vocês saberem, porque a gente está aprendendo a lidar com calor, né? E a gente nunca sabe o dia de amanhã, se você pode salvar alguém, se você pode se salvar com essas informações que a gente está vendo.
Uma outra coisa importante também, nós falamos sobre as formas de propagação do calor, entre elas nós falamos na irradiação. E teve gente que confundiu com radiação. Veio me perguntar se tem a ver com radiação. Então, olha só, qual que é a diferença? O termo irradiação advém do processo de irradiar ondas eletromagnéticas. A expressão radiação térmica se refere propriamente à onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética é aquela em que as oscilações de campos elétricos e magnéticos se propagam. O seu espectro recebe nomes específicos para cada faixa de frequência. A luz visível, por exemplo, é uma faixa muito pequena de frequência das ondas eletromagnéticas às quais os nossos olhos são sensíveis. Ondas de rádio, de TV, de celular, raios-x, raios gama, raios infravermelho e ultravioleta, são alguns outros exemplos de faixas de frequência das ondas eletromagnéticas. No cotidiano, a propagação de calor por meio de ondas eletromagnéticas se dá primordialmente na faixa infravermelha, tá? Então, radiação vem dessa radiação de ondas eletromagnéticas. Não quer dizer que todas essas ondas eletromagnéticas estão associadas à radiação lá da radioterapia, não. Depende da faixa de frequência delas. O calor, que é a irradiação, ela está na faixa infravermelha. É uma faixa que faz mal, sim, faz mal para a gente sabe que a gente tem que se prevenir desses raios, mas não faz tão mal quanto a radiação que a gente está acostumado a falar, tá bem? Então, gente, olha só, para finalizar esse conteúdo de calor e temperatura, vocês deverão assistir ao filme Um Dia Depois de Amanhã e relatar os principais eventos que ocorrem no filme relacionados à matéria do bimestre. Tava faltando um filme, né, gente? Vocês sabem que a tia ama associar as coisas que a gente estuda com o cotidiano. E esse cotidiano ele pode ser muito relacionado com o que a gente vê nos filmes. Então, esse filme, Um Dia Depois de Amanhã, é um filme estupendo. Vocês vão adorar. Quem não viu, vai assistir. Só que eu acho que não tem na Netflix. Vocês vão ter que dar uma procuradinha lá no YouTube. Tá? Vocês vão enviar para mim no Zap o relato e não esquece de dar a sua opinião sobre o filme. Eu coloquei aqui o trailer do filme para vocês assistirem. Vamos ver se eu consigo passar ele para vocês aqui, ó. Só um minutinho que eu vou tentar passar o trailer dele para vocês assistirem. Dá uma olhadinha aí, ó. Vamos juntos.
Ok, meus amores? Então, ó, eu quero que vocês vejam e vocês me relatem se gostaram ou não, o que vocês acharam mais importante. Vocês vão ver a interferência da temperatura nos animais, no ambiente, nas pessoas. São muitos fenômenos que vão ser abordados nesse filme, tá bom? Beijo grande. Fiquem com Deus, tá?